Caros ouvintes, bem-vindos a mais um podcast da MACRA, Associação de Estudos da Cultura Macaense. O tema que vamos abordar hoje é a modalidade desportiva que em português se chama hóquei em campo. Mas nós macaenses não falamos assim, chamamos simplesmente de hockey, à moda inglesa. Uma modalidade desportiva que não tem a exposição e a popularidade que têm outras modalidades, tais como o futebol, por exemplo, mas que mesmo assim foi muito praticada em Macau, muito popular no seio da nossa comunidade macaense, ocupando por isso um lugar muito especial na nossa identidade macaense. Este episódio vai ser apresentado por mim, o meu nome é André Ricci, e esclareço desde já que não fui praticante de hóquei. No entanto, vejo-me com legitimidade para abordar este tema porque, com muito orgulho, posso dizer que cresci no seio de uma família com tradição de hóquei e que produziu 3 gerações de hóqueistas que jogaram fora de Macau e representaram a seleção de Macau. Assim sendo, para falarmos sobre o hóquei, hoje temos como convidado um antigo jogador da seleção de Macau, que por acaso também é meu tio, que é o Armando Ricci. Vamos então a isso e espero que gostem deste episódio podcast da MACRA sobre o hóquei em campo, ou hockey, uma modalidade desportiva que faz parte da nossa identidade macaense. Vamos a isso. Bom, então, bem-vindos ao podcast da MACRA. Hoje nós temos o tema que vamos abordar hoje vai ser um tema do desporto, que é o hóquei em campo, que é uma modalidade muito praticada pelos macaenses e que tem muito a ver com a nossa identidade macaense, não é? Então hoje temos como convidado aqui um ilustre jogador, ex-jogador ou jogador de hóquei em campo, que representou Macau também e jogou no Brasil também, que é o Armando Ricci, que é também meu tio. Portanto, eu vou aqui no podcast, vou tratá-lo por tio Armando, porque senão não seria natural. Então, muito bem-vindo, tio Armando, muito obrigado por comparecer. Eu vou fazer uma pequena introdução do hóquei, não é? Da minha pequena pesquisa. Portanto, essa modalidade, segundo percebi, foi inventada pelos ingleses, pelo menos o hóquei como nós conhecemos hoje, nos colégios ingleses no século XIX. E quem a introduziu em Macau foi um militar chamado o Tenente Costa, não é? Que nos anos 20 e 30, com muito entusiasmo, trouxe o hóquei para Macau. Portanto, é assim a história? Isso é verdade. Isso é que eu ouvi do meu pai, o seu avô. O meu avô, sim. Já agora vamos aqui também falar, não é, isto é um bocado em família, não é? Mas a verdade é que são 3 gerações da nossa família que jogaram hóquei. O meu avô, portanto, o pai aqui do meu tio, o Armando, era o Lourenço Ricci, que também foi um jogador com o seu caráter daqueles tempos, conhecido mais como Chencho, não é? Aqui em Macau. Então, o hóquei começou nessa altura e, segundo percebi, o Hóquei Clube de Macau, que foi um dos primeiros clubes, ou então o primeiro clube, não é, de hóquei, cujos estatutos foram escritos por ADE, não é, em 1944. Portanto, estamos a falar de Macau depois do tempo da guerra, não é? Como diz a sua mãe, a minha avó, Macau do tempo da guerra. Então, como é que era a prática do hóquei nessa altura? Eu creio que, bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite e ter lembrado a mim. É pena que devia ter um pouquinho mais pessoas aqui conosco. Infelizmente, o Calinho, o nosso primo, não pôde comparecer por razões pessoais. Na época de 1944, ou um pouquinho antes de 44, ouvi meu pai a contar-me que, através do Tenente Costa, quando ele trouxe o hóquei para Macau, ensinou essa modalidade de desporto aos macaenses e muito rapidamente os macaenses assimilaram rapidamente, começaram a aprender bem, começaram a formar as primeiras equipes
E o único desafio que eles tinham é de tentar verificar como é que estava o nível da técnica. Então chegou a convidar a equipe de Hong Kong para vir Macau jogar. E foi uma derrota terrível aí, mas com isso começaram a aprender mais e, enfim, em poucos anos depois, 2, 3 anos depois, já tinha um nível muito melhor e já podia disputar bem com qualquer equipe da vizinha colónia Hong Kong. Segundo percebi, nessa altura, Hong Kong naturalmente tinha, por tradição inglesa, tinha os seus clubes, não é, de hóquei. Havia muito intercâmbio com eles, mas jogava-se também na Malásia, não é? Malásia, Singapura e Japão, não é? Japão, Coreia do Sul. Coreia do Sul, ok. Portanto, o que eu acho que é importante é também, quando falamos nisso, é o contexto histórico, não é? Porque estamos a falar do mundo, pelo menos deste lado do mundo, ainda estamos a falar de um tempo meio colonial ainda, não é? Já de saída, mas naturalmente Macau e Hong Kong e por isso muitos jogadores de Hong Kong também eram oriundos da Índia, não é? Muitos indianos e paquistaneses, não é? Indianos, paquistaneses, com certeza. Além dos malaios também. Mas a época do rock que eu me lembro muito, ainda pequeno. Meu pai, o seu avô, jogava muito rock. E eu e o Alfredo, o seu pai, ainda crianças, nós íamos muito assistir o treino do hóquei. E na época, na Caixa Escolar, logo na entrada da Caixa Escolar, do lado esquerdo, havia um pequeno terreno baldio e nós levávamos os nossos sticks pequenos com uma bola e brincava aí. Até quando o treino dos hoquistas, quando terminava os treinos, nós corríamos para o campo para aproveitar o campo para brincar um pouquinho mais. E aos domingos, isso era muito interessante. Era quando na época do rock, vinha equipes de Hong Kong para Macau jogar. Então era um evento marcante para a comunidade maquense. Eu lembro perfeitamente, ia à missa às 9 horas da manhã na Sé. Depois da missa era catequese. Depois de catequese tínhamos correr para casa para trocar de roupa, porque a minha mãe, a sua avó, era exigente. Para ir à missa tinha que ter uma roupa de melhor aspecto. Sim. E os calçados também. E nós corríamos para casa para trocar as roupas e os sapatos e ia com a mãe para o campo de hóquei assistir os desafios do hóquei contra a equipe de Hong Kong. E o campo de hóquei ficava rodeado das pessoas para assistir. Havia aquele muro ainda bem baixinho e as pessoas sentavam em cima do muro por volta do campo para assistir os jogos. No bairro de São Lázaro e Itapeciaco, que é um bairro muito próximo ao campo de hóquei, quando a gente disputava com uma equipe que tinha uma rivalidade maior com a equipe de Macau, Rock Club Macau que estou falando, não é? Porque Macau só existiu só uma equipe, né? Rock Club Macau A e B. Então esse bairro de São Lázaro e de Itapeciaco chegavam a pôr bandeirinhas nas ruas para celebrar, e apoiar a equipa da casa, exatamente, não é? havia muito espécie de claque, essas coisas. E o tempo ia passando, aí eu lembro depois, era na época do estudante, havia campeonato escolar. Então era uma coisa muito, me marcou bastante. As equipes eram Comercial, Liceu, Dom Bosco e Seminário. Eram as quatro escolas. E a rivalidade maior sempre foi a Liceu Comercial. E o Comercial ganhava quase todas. Jogava na Comercial, não é? Jogava na Comercial, exatamente. Então foi muito bom. Eu quero partilhar aqui uma história, não é? Com o meu avô, portanto, o seu pai. Ele foi um grande jogador de hóquei, segundo eu percebi. Avançado centro. Podemos falar um pouco mais do jogo dele, né? Das características do jogo dele, mas
Nós, nos nossos encontros nos jantares, não é? De família, ele contava sempre o hóquei. Sobretudo, contava sempre um jogo contra Singapura, não é? Que Macau ganhou com um golo dele, não é? E com muito orgulho veio depois, no dia seguinte, nos jornais, no South China Morning Post, veio no título, né? Richie Sparked Macau to Victory. E era uma história que ele contava sempre. E eu quer dizer, sem a componente do desporto, eu sentia que havia também um pouco orgulho de uma rivalidade que existia, não é? Com Hong Kong ou com outras equipas, mas sobretudo porque Macau era sempre aquele território pequeno, não é? Mas que, como os ingleses dizem, we punch above our weight, quer dizer, com os nossos recursos, poucos recursos, conseguíamos vitórias, conseguíamos resultados que os outros saíam derrotados, apesar de serem maiores e terem mais recursos, né? Concorda com esse ponto de vista? Absolutamente, absolutamente. E esse detalhe que você falou, estou me lembrando agora do jogo que meu pai contava, o seu avô contava, Macau, Richie Sparked to Victory, foi quando Hong Kong não conseguiu ganhar da Singapura. Okay. A Singapura foi a Hong Kong, jogou em Hong Kong. Hong Kong perdeu, quem veio Macau conseguiu ganhar. Esse que foi o detalhe importantíssimo da coisa, né? Então, e depois, né, como estava falando, na época do hockey, havia muitas equipes de Hong Kong que vinham a Macau jogar. E as equipes mais conhecidas eram o KCC, que era o Kowloon Cricket Club, Nav Bharat, que é uma equipe dos paquistaneses. Depois tinha o IRC, que é o Indian Recreation Club, além dos macaenses, que eram os macaenses que estavam em Hong Kong a trabalhar, e o Clube Recreio, que tinha também macaenses e os mais conhecidos tontomos. Sem, obviamente, sem ofensa. Sem nenhuma ofensa, nenhuma coisa, mas era na época que nós gostávamos muito de jogar contra eles. Não só em Macau, quando eles vinham nos visitar, como também quando nós íamos a Hong Kong para visitar. O Clube de Recreio era um clube fantástico, muito bonito, além do KCC. Tinha também outra equipe holandesa que se chama Dutch Recreation. Mas voltando à questão da rivalidade, derrotar uma equipa de Hong Kong tinha um sabor especial? Principalmente na época da Interport. Sim, Interport, exato. Interport era importantíssimo. Interport nós disputávamos o Spalding Cup. Exato. Nós temos que explicar o que é que era o Interport, não é? Interport era um torneio entre Macau e Hong Kong? Anualmente. Ok. Intercaladamente jogava ou Macau ou em Hong Kong, né? Ok. E era o jogo mais importante do ano. Ok. Você dizia, né? Então, quando o sabor mais gostoso que nós tínhamos é ir a Hong Kong, jogar fora e ganhar fora. Ganhar fora. Né? Eu ainda lembro que teve um ano que meu pai assumiu como treinador da equipe. Nós fomos a Hong Kong jogar. Nesse ano foi exatamente um ano depois dos Jogos Asiáticos, em que Hong Kong participou nos Jogos Asiáticos, Macau não foi, né? Talvez por falta de verbo ou uma coisa parecida. E nós fomos lá, jogamos no Kings Park e ganhamos de 1-0. Derrotamos a equipe da seleção de Hong Kong, e isso foi um marco muito interessante, muito importante para a história do hockey. O jogo do Interport com Hong Kong, e eu daqui a pouco já vou explicar o motivo da minha pergunta, havia desportivismo, naturalmente, mas havia também agressividade, havia alguma rivalidade por serem de Hong Kong, entre Macau e Hong Kong. Como é que era? Era agressivo?
Eu acho mais é para questão de orgulho, né? Ou vaidade, né? Ok. Né? Tudo queria mostrar que era melhor. É. Né? Porque eu faço essa pergunta, pronto, eu não quero estar aqui a impor a minha maneira de ver, não é? Mas o que é certo é que eu, na minha memória, eu nunca joguei, nunca pratiquei hóquei. Quer dizer, eu joguei, mas nunca joguei a sério. Joguei porque o meu pai ia treinar, tinha os jogos e tal como você acompanhou o avô, não é? Eu também acompanhei o meu pai quando era miúdo, ia aos jogos e jogava no relvado ao lado, não é? Mas eu lembro-me de cenas de pancadaria, de haver, terá sido em 80 e tal, anos 80 e tal, que isso até ficou filmado. Eu lembro-me que a TDM estava lá a filmar, e um jogo em que acabou em pancadaria, e depois os jogadores de Hong Kong, que acho que eram paquistaneses, acho que ficaram banidos de jogar em Macau. Eu lembro-me dessas histórias, não é? Por isso é que eu na minha memória, eu guardo sempre que os jogos, tanto o Interport ou como os outro tipo de jogos de Hong Kong, tinham um caráter diferente, não é? Não eram jogos tão normais como os outros, não é? Bom, olha, pode ser que sim, né? Mas nessa época eu já não estava em Macau. Mas entre os jogadores, às vezes tem algum jogador um pouquinho mais maldoso, né? Às vezes, né? Que provoca, né? Mas nessa época eu já não estava em Macau. Eu saí de Macau em 72, quando eu emigrei para o Brasil. Aí depois no Brasil, joguei hóquei no Brasil. Certo. Nós tínhamos uma equipe de hóquei que eram composta de todos os maquenses. A equipe chamava-se Os Bandeirantes. E quem liderava, me lembro perfeitamente, era o João Bosco da Silva, que foi jogador da seleção de Macau, depois da seleção de Hong Kong, representou Hong Kong nas Olimpíadas em Tóquio, não é? E também o Rui Branco. Okay. É um senhor que vinha conhecê-lo só quando cheguei no Brasil. Então eram os dois líderes que nos levavam, que nos incentivavam para jogar hóquei lá em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade muito grande e para você deslocar de um local para outro isso ia demorar mais de uma hora. Então, o Bosco, eu lembro-me dele, e eu até posso dizer porque é que me lembro, ficou-me na memória. Não sei se lembra, eu joguei hóquei no Brasil. Na casa de Macau, em São Paulo, num fim de semana, estava lá de férias, não é? É verdade. Fomos até a casa de Macau e jogámos contra alemães. Exatamente. Contra uma equipa de alemães. E o Bosco estava lá, tem mais idade, não é? É mais velho. E o Bosco virou-se para mim e diz-me assim, eu joguei com o seu avô, joguei com o seu pai, agora estou a jogar consigo. Eu devia ter 12, 13 anos na altura, não é? Eu lembro-me disso, que jogámos contra alemães. Isso é verdade, ele é verdade. Ele jogou com 3 gerações da família Rich, sem dúvida. Jogou também com o meu filho, né? Que é o Marco, que é de... Então, voltando às memórias daquele tempo, se calhar para efeitos de registro, né? Lembra-se, pode dizer aqui o nome da sua equipa, dos seus jogadores, pessoas com quem jogou? Vou ver se vou puxar a minha memória, mas eu lembro em Macau, uma época em que eu me sentia, na minha opinião, minha modesta opinião, uma das melhores equipes que Macau conseguiu formar. O guarda-redes, sem dúvida alguma, Herculano Ribeiro, o Chico Ribeiro. Para mim, um dos melhores guarda-redes. Eu até lembro que meu pai, o seu avô, falava disso. Nunca vi um guarda-redes tão bom como ele. Ele sabia chutar tanto com a esquerda, pé direito como a esquerda. Pé esquerdo, né? E sabia utilizar o stick também. Pá. Eu lembro de uma ocasião, num interpódio de estudantes aqui em Macau, Kuldeep Singh, que era um jogador indiano, ele era fantástico, era um grande driblador. Eu lembro que uma jogada, ele entrou na área, passou por todas as defesas, driblou também o Chico guarda-redes e ia já marcar o gol quando o Chico, num espetacular lance,
pulou com o stick e tirou a bola dele. Ok. Então aquilo foi um espanto, foi um marco tão, aquele momento tão espetacular que o pessoal estava pensando que, nossa, vamos sofrer o gol, de repente aparece ele com o stick e tira a bola. Outros jogadores é que olha, marcaram? A defesa que eu gosto muito, que eu sempre gostei, o Tito Jesus, Ok. ele era defesa direito, Antônio Zeferino Souza, defesa esquerda. Depois a linha de médio que nós tínhamos, depois do Alfredo ir embora, de ir para Portugal, nós tínhamos o Daniel Ferreira, no médio direito, nós tínhamos o Zé Santos Ferreira, filho do Adé, como médio esquerdo, e o Dico Cordeiro, médio esquerdo. Eu jogava na ponta direita, e no interior direito era Manuel Costa, avançado centro é o Eduardo Jesus, o Júnior, Nano, interior esquerdo, e na ponta esquerda era o Américo Fernandes, se não me engano, se a memória não falhar. Acho que sim, se a memória não falhar. Então eu creio que nessa altura essa foi uma das melhores equipes que Macau conseguiu formar. Mas deixa ver. Vamos ver se. Não foi, desculpa. Não chegou a vez a Américo Fernandes. A Américo Fernandes veio logo a seguir, era o Jorge Silva. Jorge Silva jogou na ponta esquerda. Agora, a questão, quer dizer, que eu também acho que é interessante pensar, não é? Porquê é que nós gostamos tanto do hockey? Não é? Eu acho que este é muito. Qual a razão do sucesso do hockey entre os macaenses, não é? Bom, porque gostar do hockey, eu acho isso uma tradição que infelizmente já não vejo mais isso, né? Que os nossos avós, bisavós, que trouxeram para a gente, né? Ia passando. Na época que eu me lembro muito, na época do hockey, era um marco muito importante para a comunidade maquense ter disposto ao hockey. Né? Então o pessoal gostava de jogar hockey. E depois, como você havia dito, nós com poucos recursos, mas com muita vontade, e levamos aquilo para frente. Mas só que agora, infelizmente, já não vejo assim tanta prática dos maquenses no hockey. Não é? Macau agora tem outras modalidades, não é? Portanto, é verdade. Sem prejuízo do esforço, não é? Que a Associação de Hockey continua a manter, não é? E a promover o desporto. A verdade é que nós temos agora também outras alternativas, não é? Outros desportos e está um bocado mais diluído. Um pouco só para fechar a conversa, eu nunca joguei, mas o meu irmão jogou. O meu irmão jogou nos anos 80, 90 e foi um bom jogador, não é? Eu já ouvi falar. Jogou na seleção, ganhou o prémio de avançado do ano aqui no campeonato de Macau, mas era um campeonato já muito diferente do seu tempo. Só para registro, não é? Nos anos 80 houve uma iniciativa essencialmente para criar novos jogadores, uma nova geração, não é? de hockeyistas macaenses. Então criou-se uma equipa que se chamava EIFD, que eu acho que era Escola de Instrução ou Introdução, não sei, e Fomento Desportivo. E essa equipa, pronto, houve um dirigente macaense que pegou na equipa, pegou num jogadores que então nunca tinham jogado e foi iniciação, mas eram jogadores, quer no caso do meu irmão, que estavam na fase da adolescência. Portanto, eu apesar de não ter jogado, eu assisti à forma como eles cresceram como pessoas, não é? Porque da adolescência até serem homens, não é? E também cresceram a nível da técnica, não é? De uma equipa pequena que passou a ser uma equipa já com jogadores já com mais genica, não é? E no caso do meu irmão, ele saiu dessa equipa, depois jogou, acho que numa equipa chamada Mackenzie, e houve uma altura, no auge, digamos assim, ele jogou no Clube do Recreio, em Hong Kong também. Portanto, ele aos fins de semana ia jogar a Hong Kong. Portanto, eu na minha opinião, isto terá sido
a última tentativa, digamos assim, de um grupo de macaenses, de um projeto da comunidade macaense, não é? A segurar ainda na tocha e a manter a chama ainda viva, não é? E a partir daí, pronto, as coisas parece que no ano 2000 para a frente depois começaram-se a diluir, não é? Essa é a impressão que eu tenho. Por outro lado, eu acho que como agora já não temos o campo na caixa escolar, não é? Se calhar também perdeu visibilidade, não é? É bem provável que sim. Eu fiquei muito triste. Neste momento o hóquei joga-se na Taipa, não é? Há um campo de relva sintética no estádio da Taipa, não é? Quando era na caixa escolar, eu como miúdo, de facto lembro-me, a pessoa saía da escola, passava de carro ou de autocarro e a pessoa via, não é? Via e ficava ali a observar. E se calhar isso também contribuiu um pouco, não é? Quer dizer, tirou-se o hóquei da cidade, não é? O hóquei saiu da cidade e perdeu um pouco a visibilidade, não é? É bem provável, não sei. Eu lamento muito esse detalhe, porque o campo de hóquei, o campo de caixa escolar, como nós costumamos dizer, ficava no coração de Macau. Né? Constantemente as pessoas passavam de carro, de moto, de bicicleta ou mesmo passeando, visitava e via o campo de hóquei. Né? Mas enfim, já não está mais. Eu também fiquei 40 anos fora de Macau, não sei, muitas coisas. O avô era muito saudosista, era muito nostálgico, não é? Não é, sem dúvida. Sim. Sempre que se falava do hóquei, ele dizia que quando passava na zona da caixa escolar, lembrava-se de todos os sítios onde caiu, onde rebolou, onde marcou o golo, onde festejou e tal. Só para fechar o podcast, tem alguma história que queira partilhar, da memória, que tenha... Eu me lembrei agora, numa ocasião, num campeonato escolar, não quero me mostrar que eu creio que talvez eu tive muita sorte naquele jogo. Era uma final, uma disputa entre Escola Comercial e Colégio Dom Bosco. E naquele ano o seminário fechou o externato, não? Então os alunos que jogavam hóquei no seminário foram jogar no Colégio Dom Bosco. Então o Colégio Dom Bosco passou a ter uma equipe bem forte. E nesse final nós ganhamos, a Escola Comercial ganhou e eu marquei 3 gols. E o resultado foi de 3-0 e eu marquei 3 gols. Eu ainda lembro até hoje os 3 momentos do gol, desde o primeiro, quando houve uma centragem em diagonal do Carlos Santos, mais conhecido como Caniche, que está no Brasil. Eu era muito rápido, muito ligeiro, eu corri, cacei a bola com um backhand, passei da defesa, do guarda-redes, aí a bola estava quase a sair já do final da linha e eu consegui com o stick bater na bola e marcar o gol. O segundo gol, para mim, foi esse gol lembro muito do meu pai, do avô. Foi João Madeira no lado direito do campo. Ele centrou a bola, eu corri, entrei na área e rematei para o gol. Foi uma jogada seguida. E o terceiro gol veio de um long corner. Na época, o long corner é chutado no canto e não era a coisa. Então, foi muito bem, uma esticada bem forte. Eu lembro que eu parei a bola, eu corri, alcancei a bola, parei a bola. Aí vinha o adversário com um stick para defender. Então os dois sticks se bateram e a bola subiu. Aí eu chutei logo de imediato e fiz 3 gols. Fiz o gol. E também o mestre do Colégio Dom Bosco, depois de terminar o jogo, veio-me parabenizar. Nossa, Armando, você hoje foi a estrela. 3 gols. Marquei 3 gols e ganhei de 3-0. Este foi um... Terá sido em que ano isso? Eu ainda era estudante. 50 taças? 60 e pouco. 60 e pouco.
quando ainda havia campeonato escolar. Depois parou com o campeonato escolar. Muito bem. Bom, então, hoje ficamos por aqui. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Espero que, que o hockey consiga renascer em Macau e, quem sabe, voltar a ter praticar, ter mais equipes a praticar, como também para incentivar, convidar as equipes de Hong Kong por vir Macau para virem aqui jogar. para jogar. Quem sabe, né? Muito bem.